Estruturas não hierarquizadas cabem para qualquer negócio? Esse é o tema do nosso Consulta Aqui de hoje. Meu nome é Felipe Ferretti e eu estou falando aqui diretamente do auditório da Unimax. Lembrando que Unimax, seu futuro é na prática. E vamos deixar aqui, o link com todos os cursos que a Unimax oferece. Dá uma entradinha lá, conferir. E vamos para o episódio. Roda a vinheta. Fala pessoal, estamos de volta, Consulta Aqui na área e Dani Branca me ajudando como sempre. Isso aí. Bora lá, Dani? Bora, vamos lá. Dani, é o seguinte, vamos começar pelo começo então. Explica pra gente, o que são estruturas não hierarquizadas. Legal. Parece fácil ou muito óbvio, né? Mas acho que é legal a gente esclarecer isso. É um tema que a gente vem ouvindo falar bastante também, né? A gente só traz temas assim que são relevantes mesmo, porque vocês trazem aí como um direcionamento, né? Mas frequentemente nos projetos vem esse pedido. A gente está trabalhando numa arquitetura, eu queria uma arquitetura não hierarquizada ou mais autônoma. Então essa também é uma palavra que ajuda bastante a gente a entender o que significa isso, né? Mas basicamente são estruturas onde a gente realmente corta os níveis de gestão, alguns níveis, né? Por exemplo, supervisores, coordenadores, para trazer uma autonomia. Então isso é uma estrutura não hierarquizada ou estruturas mais autônomas. Tá, legal. Então, ou seja, sem chefes, né? Menos chefes, não necessariamente sem nenhum, mas uma quantidade menor. Menores. Desde que você saiba trabalhar. Ah, entendi. Então é melhor o Emer continuar aqui com a gente. Melhor deixar chefe. O seguinte, Dani, e esse modelo de negócio cabe para qualquer segmento, qualquer tipo de empresa? Porque eu fico imaginando que agora alguns segmentos que eu conheço com chefes reduzidos, Então, com nível de liderança reduzido e na minha cabeça não caberia. Explica pra gente, por favor, como é isso. Pra gente começar a falar isso, se cabe ou se não cabe, vamos também trazer um pouquinho de contexto, Eu separei aqui algumas vantagens e o outro ponto, o contraponto, não vou chamar de desvantagens, mas são desafios que a empresa precisa pensar, tá? Então, como vantagem, obviamente, por você não ter essa hierarquização comum, que é o que a gente mais encontra, você tem, então, uma maior flexibilidade ali nas posições, agilidade, inovação. Então, nota essas palavrinhas que eu estou falando, Para que tipo de negócio que cabe esse tipo de estrutura mais flexível, mais inovadora, que você não tem algo tão engessado. E aí, no contraponto que eu comentei, a falta da coordenação, quando a gente corta alguns níveis de coordenação, dependendo do tipo de atividade, é difícil, Você imaginar aquela posição ou aquele grupo de atividades sendo executados sem uma coordenação, uma supervisão, uma liderança, Então a gente pode ter problemas com sobreposição de atividades ou de posições. Então esse é um ponto importante para se pensar, No sentido dos desafios, Eu costumo dizer que para a gente pensar se cabe ou não cabe criar esse tipo de estrutura, a gente também tem que pensar, na verdade, é mais do que pensar na estrutura. A gente tem que imaginar se para o meu negócio o meu público está preparado para isso. Estou comentando aqui sobre vantagens e desafios. Será que o meu público está preparado? Exato, porque... Eu penso até nisso, mudando de assunto, o home office também é assim, Será que meu público está preparado para isso? Tem maturidade para isso? Exatamente. Exatamente esse é o ponto, Fih, porque assim, a gente não tem que imaginar, então, para eu criar uma estrutura mais autônoma, eu vou lá e vou cortando alguns níveis. Não. O meu público, a cultura da minha empresa, eu preparei o meu time para trabalhar de forma autônoma, Ou não. Então, a mudança vem antes numa disseminação cultural diferenciada para depois você pensar em estruturar. Então, primeiro você prepara as pessoas, aí depois você consegue efetivamente, de forma um pouco mais tranquila, fazer uma mudança de chave. Mas ainda assim, a gente precisa falar se cabe ou não cabe para todo mundo, Que é o que a gente estava mergulhando aqui nessa conversa, Então, dito aí um pouquinho sobre essas das vantagens e dos desafios, Pensando em estruturas não hierarquizadas, se a gente tem uma empresa, um tipo de negócio que tem ambientes mais dinâmicos, Já é um ponto de partida ali. Situações incertas, competitivas, que exigem uma adaptação muito rápida. Estou falando de um tipo de negócio que cabe.
já uma estrutura não tão hierarquizada. Chutando um pouco, assim, talvez caberia numa startup, Exatamente. numa empresa de TI. Numa empresa de TI e empresas de consultoria é bastante comum. Cabe essa situação. O contrário disso são indústrias. Quando a gente pensa em indústrias de forma geral, quando eu olho para as áreas produtivas, onde você tem um processo muito bem definido, as entregas muito bem definidas, é mais difícil a gente imaginar isso sem a necessidade de uma liderança dando o ritmo daquela produtividade. Então, basicamente, eu diferenciaria essas duas situações. Então, para esse tipo de negócio. Mas é importante, não significa que mesmo as indústrias não consigam fazer isso. Mas esse trabalho de mudança cultural das maior, né? do público é um desafio muito maior. É um desafio bem maior. Exatamente. Desse tipo. Exato. E aí, né, como até dando um conselho, assim, para quem tá aí pensando em criar algo desse tipo, alguma coisa diferenciada, de repente começa aos poucos, né? Faz isso em alguma área, não precisa fazer isso de uma única vez. A gente tem alguns cases, assim, alguns clientes que a gente já ajudou nesse processo, mas é importante racionalizar isso, né? Se Sim. cabe ou se não cabe. Porque às vezes é muito isso, a gente ouve falar, acha legal, porque está se falando disso, porque isso vai trazer uma economia, vai trazer uma agilidade, uma coisa diferente, mas será que cabe para mim? Né? Esse é um ponto importante, uma reflexão que a gente precisa trazer aqui. Então, beleza, Dani, nós falamos de estrutura, né? Mas o que muda no dia a dia, ou enfim, para as pessoas, né? Em questão do dia a dia mesmo delas, ou até mesmo de uma carreira, né? Sim. Como que isso se torna viável? Isso de fato vai impactar, né? Não tem jeito. Sim. Então, quando a gente pensa nessa não hierarquização, né? O próprio nome diz, então a gente sai de um modelo de cargo onde há essa gestão propriamente dita de pessoas para as lideranças técnicas, né? Então, essa é uma primeira grande mudança. E aí, como é que você oferece essas perspectivas, né, para os colaboradores, né? Por isso que é importante essa mudança cultural para que as pessoas se identifiquem com esse novo formato ou com o formato daquela empresa que o colaborador vai iniciar um trabalho, né? Porque é exatamente isso. Então, não tem esse papel de gestão de pessoas, mas sim de uma liderança técnica. Então, você passa a não oferecer crescimentos para ele, por exemplo, no sentido de crescimento de cargos, porque serão oportunidades diferenciadas, mas há uma perspectiva muito maior de aprendizado. Então, a gente está falando de pessoas que podem vivenciar conhecimentos em áreas diferentes por essa movimentação, por essa autonomia que eles têm, por esse poder de decisão. Então, eu ofereço um conhecimento diferente, né, do normal em estruturas hierarquizadas, onde o meu quadrado é esse. Eu faço o que se espera da minha descrição de cargos, onde numa estrutura autônoma não, eu tenho uma liberdade muito maior, então eu tenho uma oportunidade de crescimento, de adquirir conhecimento em outras áreas, enfim, aí depende muito do perfil das pessoas, porque isso pode ser muito mais valioso do que de fato eu crescer para um papel de gestão, alguma coisa do tipo. Que é o que a gente falou, né? Tem que entender que se o meu público tem, né, essa maturidade ou esse perfil. Exatamente. Para seguir dessa maneira. Né? Exato. E a partir do momento que você implementa isso, aí sim você agora vai olhar até lá no recrutamento, o perfil das pessoas que você precisa trazer, que tenha esse perfil mesmo, né? De conseguir trabalhar de forma mais autônoma, enfim, esse olhar mais abrangente sobre os processos, essa tomada de decisão, enfim, aí são uma série de outros pré-requisitos que são necessários para trabalhar em uma estrutura mais autônoma. Show de bola, Dani. Muito obrigado pelas explicações mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Curte nosso vídeo, compartilha. Se você tem uma estrutura não hierarquizada aí, conta pra gente como é que ou se você acha que funcionaria ou não na sua empresa. Conta pra gente aqui embaixo, tá? E aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.